Meu amigo vascaíno, tudo bem? Uma boa tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje, apesar de ser aí feriado, aí carnaval, a gente teve muitas notícias que surpreendeu aí o noticiário do Vasco da Gama. A gente vai falar muito aqui sobre a parte de campo, né, o futebol, o Vasco da Gama, que agora pensa na equipe do Fluminense, no clássico carioca, e vamos falar aqui também aqui sobre a situação de reforços aí, né? Jogador dando uma cavadinha para vir para o Vasco da Gama. Será se dessa vez acontece? Vamos falar também aqui sobre a situação aí de atacante, né? Vindo de Porto Alegre, o Gigante da Colina, parece que está saindo aí negócios do Vasco da Gama. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora pro vídeo. Pessoal, ontem o Vasco jogou com o Audax, esse jogo já ficou para trás, né? O Vasco agora retorna para o Rio de Janeiro, porque na próxima quarta-feira a gente tem um adversário fortíssimo, nada mais, nada menos do que o campeão da última edição da Libertadores das Américas, que é o Fluminense. Aquele mesmo Fluminense que lá no campeonato estadual a gente aplicou uma goleada de 4-2. Agora é outra história. O Fluminense tenta aí a revanche, e para o Vasco da Gama é um jogo que o Vasco precisa vencer para se manter no G4. A gente sabe aí que para o Vasco tanto faz, tanto fez, acabar na primeira, na segunda, terceira, tem que acabar entre os quatro para ir para a semifinal aí do campeonato estadual. Esse jogo vai ser marcante porque a gente vai poder contar aí com reforço. Laureano, que reforço que é esse? O Paê vai retornar à equipe do Vasco da Gama. A gente vai ganhar muita criatividade ali no meio de campo ali Cruz Maltino para essa partida, embora a gente ainda não vá poder contar ainda com o Vegete, né? Mas marca aí o retorno de Dimitri Payet após cumprir aí a situação da suspensão, certo? No último jogo. Então, o Vasco retorna hoje para o Rio aí, vai tirar aquela folga, e quarta-feira o bloco vai estar na rua aí, na quarta de cinza, para a gente arrebentar o Fluminense. Agora falando aqui sobre a situação de reforços, né? Até aqui o Vasco da Gama fez algumas contratações, torcida do Vasco dividida, né? Laureano, me fala aí quais foram essas contratações que o Vasco fez. Então vamos lá, o Vasco contratou até aqui o João Vitor, né, junto ao Benfica. O Vasco da Gama contratou também o jogador Robert Rojas, junto ao River Plate. O Vasco da Gama que trouxe o jogador muito contestado David e também o Adson. Na última semana o Vasco da Gama anunciou aí o Kehler, fizemos o anúncio do Vitor Luiz e de um jogador aí que impressionou, que foi o Galdames, perfeito? O Vasco da Gama também, na última semana, anunciou oficialmente a compra ali do atleta, né, do Juan Esforza, de seleção argentina. E o seguinte, né, a gente agora, né, na parte da tarde, tomou conhecimento que as tratativas com o atacante Pedro Henrique está a fluir, tá? O Pedro Henrique, ontem deu até uma cavadinha aí, né? Assistiu o jogo do Gigante da Colina, pro Vasco da Gama, para esse elenco que aí está
é um atacante de peso, sim, pessoal, porque a gente não tem jogador aí de lado de campo, é um jogador que vai agregar muito aí ao Vasco da Gama, vocês podem ter certeza disso. E o empresário dele veio pro Rio Grande do Sul, a negociação deu aquela descavada hoje aí, certo? Pegou a gente até de surpresa essa situação. Então, Pedro Henrique a qualquer momento poderá ser aí reforço do Vasco da Gama. O Vasco está ali em tratativas finais ali, apenas vendo a situação ali de compensação financeira à equipe do Internacional de Porto Alegre, tá? E outra coisa, tá, que a gente tomou conhecimento hoje foi a situação. O Vasco deu aquela estagnada na situação do Breno Lopes, como vocês já sabem, a gente falou aqui na parte da manhã, jogador que fez outra cavada de mestre para vir aqui para o Vasco foi o Daverson, hein? O Daverson, mais uma vez, né? O técnico do Cuiabá foi negociado para o Corinthians, né? O Daverson não gostou tanto dessa ida aí do técnico português para o Corinthians. Ele deu uma cavada lá, falou que era Vasco, né? E é aquela situação, um jogador aí que teria vaga nesse ataque do Vasco da Gama, 777 Partners aí, tinha que acordar para a vida, porque o jogador tá desde janeiro pedindo pelo amor de Deus aí para vir jogar no Vascão, que é o time do Deivinho aí de coração. Então, porra, cara, tinha que ter uma sensibilidade para essa situação aí. A gente que precisa assim de um atacante para ser reserva aí do nosso bravo pirata, né? E parar com essa situação só de jogador sul-americano aí, pessoal. Então, essas notícias do Vasco. O Daverson cava mais ou menos aí, ou melhor, dá uma cavada mais uma vez para vir para o Vasco. E a gente tem essa situação aí do Pedro Henrique muito avantajado. E agora a gente pensa no Fluminense, perfeito? Agradeço aí pela atenção de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!